Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. A partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Conversa Fraterna. Divanildo Pedro. Boa tarde, queridos ouvintes, amigos da Rádio Brasil Espírita. É com alegria imensa que estamos iniciando mais uma conversa fraterna nesse horário, substituindo, entre aspas, o nosso querido Leone Soares, que se encontra necessitando de um descanso, e acompanhado, e bem acompanhado, do nosso querido Márcio Eduardo, tendo como convidado especialíssimo na tarde de hoje o nosso querido Antônio Jorge Lopes, que vai nos trazer o tema comportamento nas reuniões mediúnicas. Queremos deixar o nosso abraço fraterno a todos que estão conosco neste momento. Queremos dizer da nossa alegria, da nossa satisfação em estarmos em contato com todos vocês. Como é de praxe, nós vamos fazer a nossa prece de harmonização, convidando a todos que estão neste momento reunidos através deste canal de comunicação a fazer uma pequena reflexão sobre a importância de Jesus, o Mestre inesquecível em nossas vidas, acalmando o nosso interior e deixando que as vibrações amorosas do Mestre nos envolvam a todos, penetrando nesse recinto, abençoando a quantos aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, deixando que penetre em nossos lares e nos abençoe e aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos adversários, promovendo essa retomada amorosa da fraternidade, do amor entre as criaturas. Que possa, através dos benfeitores espirituais, nos trazer a paz e o equilíbrio suficientes para que possamos desenvolver esse programa, todo ele amorosamente, e para que possamos nos entender. E com o conteúdo que aqui obtivermos, aumentarmos essas nossas os pequenos conhecimentos que já temos, auxiliando-nos em nossa evolução espiritual e moral. Que possamos nos abrir o íntimo para receber emocionalmente as vibrações de nossa Mãe Maria de Nazaré, com o seu imenso amor pela humanidade. Recebendo esse abraço vigoroso dos nossos irmãos do mundo maior e as bênçãos de Deus Pai, neste momento e para todos sempre. Que assim seja. E harmonizados, meus amigos, vamos agora passar a palavra ao nosso convidado, Antônio Jorge, para que ele faça também a sua saudação a todos que estão conosco nesta tarde. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, nesse programa Conversa Fraterna.
Me sinto bastante feliz com o convite. Esperamos nessa tarde colaborar com o que já temos ao longo da experiência na doutrina espírita, da pouca experiência, através dos estudos, nesse sentido, nesse assunto que é belo, simples e ao mesmo tempo complexo, que é a mediunidade. E aí eu passo a palavra para o meu amigo Divanildo. Bem, vamos iniciar a nossa conversa fraterna da tarde de hoje, como nós falamos, né, com Antônio Jorge Lopes, esse trabalhador incansável da doutrina dos espíritos, que teve o privilégio, entre aspas, né, de ainda jovem ter esse contato com essa doutrina que nos traz tanto conhecimento, que nos traz esses esclarecimentos, que nos traz a possibilidade de uma compreensão dos aconselhamentos de Jesus, para que nós tenhamos uma visão melhorada de tudo o que foi dito pelo mestre. Antônio Jorge Lopes é funcionário municipal, um homem conhecido nos meios espíritas aqui do estado de Alagoas. Ele é orador espírita, dirigente de grupos de estudos e tem as suas funções diversificadas nas diversas casas espíritas do estado de Alagoas. Antônio Jorge, nós nos conhecemos mais estreitamente, né? Somos amigos já há algum tempo, para nossa satisfação, nossa alegria. Prazer. E nós gostaríamos que você aqui conversasse um pouco sobre como foi dado esse seu despertar para o conhecimento espírita. Desde cedo, através da minha mãe, e eu falo aí ainda quando criança, a minha mãe costumava me levar ao candomblé. Eu lembro, ela frequentava e me levava, e eu observava essa religião tão respeitável, e aprendia ali, dando os primeiros passos com a minha mãe. Depois de mais um tempo, a minha mãe tornou-se católica, e lá vai eu seguir minha mãe agora na igreja católica, ainda na infância. Por algum tempo, segui minha mãe no catolicismo, e aí até uns 14, 15 anos, quando nessa idade, por gostar de estudar muito, eu lembro, gostava de ler alguns livros na porta, e uma vizinha, observando isso, um dia me presenteou com um livro, com um título meio estranho, Livro dos Espíritos. Eu contava aí com 15 para 16 anos. Mas eu achei o nome esquisito, mas ao mesmo tempo convidativo. Eu comecei a ler aquele livro, a devorá-lo. Nos meados do livro eu tive que parar, porque comecei a sonhar com espíritos e eu fiquei temeroso. Foi o primeiro contato, acredito, com a doutrina espírita. Foi através do Livro dos Espíritos, como um convite. Depois fui cuidar da minha vida. Minha mãe tornou-se evangélica, mas eu não fui por esse caminho. Fui cuidar da minha vida, mas dentro aquele chamado para que eu conhecesse uma casa espírita, que eu conhecia até então, em termos de conceito de espiritismo, de casa espírita, era uma coisa muito parecida com o candomblé que a minha mãe me levara quando criança. Pois bem, numa vez dessa, eu visitei a federação, e aí eu já tinha o quê? Uns 20 anos de idade. Se eu vou ver o que é a casa espírita.
vim para a federação aqui do nosso estado, estava lotada a casa, e eu acredito como a maioria dos que vêm, pela primeira vez, muito acanhado, busquei a cadeira, a última cadeira, para que ninguém me visse ali, nem me chamasse lá para frente. E onde era mais fácil correr, né? Onde era mais fácil correr, porque se alguém tivesse a audácia de me chamar lá para frente para falar alguma coisa, como em alguns lugares, dali mesmo eu desapareceria. Bem, não aconteceu, e o que eu vi me abrilhantou a consciência, os olhos, e eu disse, poxa, é isso que muitos às vezes falam mal? Essas pessoas só estão falando bem. E a partir daí comecei a frequentar a federação, mas sempre com oscilações, não estava definido. E depois de muito tempo eu volto depois de alguns anos, para dar seguimento mesmo, era isso que eu queria, na casa espírita, e principalmente no Discípulo de Jesus, onde passei mais de 10 anos antes de ir para o Melo Maia, que é a casa do nosso querido irmão Divanildo, que está aqui presente. E essa trajetória que já faz aí, eu acho que alguns anos, aprendendo, porque sempre gostei de estudar, gostei de tirar dúvidas, não tenho problema comigo de perguntar, de ceder em algumas ideias equivocadas, buscando sempre o que é correto, o que a gente pode fundamentar com a codificação e com o Evangelho de Jesus dentro da doutrina espírita. Muito bem, Antônio Jorge. A gente vê que não é muito normal, não é muito comum os jovens, hoje mais comum, né? Mas os jovens despertarem, né, para a doutrina espírita, assim, para uma religião, uma denominação religiosa, assim, nessa idade de adolescente, pré-adolescente e jovem. E isso é muito bom, isso dá um preparo muito bom, porque quando se chega à idade adulta, né, a gente já tem uma visão bem clara, que a pior coisa é a gente ficar perdido, sem ter algo substancioso para dizer, para colocar para fora, né? Somente nessa época que a gente está chegando para a vida, né? Chegando para o estudo superior, chegando para o mercado de trabalho, chegando para a sociedade, enfim, e a gente fica um tanto quanto perdido. E essas suas experiências anteriores de outras denominações religiosas enriquece muito mais, porque a gente tem uma base comparativa, não no sentido de menosprezar A ou B, mas de ter uma visão maior, né? Um conhecimento de um lado, do outro, e um terceiro conhecimento. E você quase que teve um quarto, né? Quase que foi para a igreja evangélica. A igreja evangélica, né? Para o segmento evangélico, mas isso dá uma base muito boa, né? E eu gostaria de saber assim, qual foi a sua impressão, tendo já esse conhecimento anterior da Umbanda e da Igreja Católica, como foi esse seu despertar, como foi esses seus contatos, esses primeiros contatos com a doutrina espírita? Divanildo e companheiro Márcio, o que causou a maior impressão quando nós começamos a nos aprofundar na doutrina dos espíritos, através da codificação principalmente, foi, com todos os respeitos a esses outros segmentos religiosos, que na parte daqueles homens de boa vontade que os cercam, fazem tanto bem à humanidade também, foi a clareza dos ensinamentos. Ou seja, na Bíblia, por exemplo, quando a gente começa a fazer um estudo, a gente não tem um desenvolvimento de passagens, aqui falando assim, da vida de Jesus, por exemplo, aqueles ensinamentos, nós não temos. Então, muitos tiram suas próprias conclusões, o que às vezes não é sadio e até meio perigoso, porque você usa muito do que você entende e muitas vezes sai passando isso adiante. No Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente pode dizer que ali está a parte religiosa,
porque vem os ensinamentos de Jesus, vem seguido dos ensinamentos dos Espíritos, que desenvolve esses ensinamentos, trazendo para nós espíritas o pensamento de Jesus. Então nos ajuda muito. Outra coisa, em termos de universo, em termos de aceitar ideias que essas outras, algumas ainda não aceitam. Reencarnação, por exemplo, como foi abrangente o meu conhecimento a partir daí de vida, porque era estreito, muitas coisas não dava. Eu fazia muitos questionamentos nesses lugares que passei, justamente por isso. Mesmo jovem, mas eu questionava muito, principalmente na Igreja Católica. Quando participei desse ensinamento sobre reencarnação, aí ampliou. Aí eu fui entender mais, muito mais da grandeza de Deus. Tantas respostas que busquei, sem tantas perguntas, né, que tinha atrás dessas respostas, não obtive anteriormente. Mas na doutrina dos Espíritos elas vieram. E aí eu fiquei, porque passei a me sentir bem até hoje. É muito interessante. Eu também confesso que foi por aí que a minha decisão, né? Minha decisão de continuar na doutrina dos Espíritos foi essa clareza, essas respostas realmente buscadas há tanto tempo que a gente encontra realmente dentro da doutrina espírita. Mas veja bem, a gente também, uma coisa que nos faz assim se sentir muito bem é porque quando a gente normalmente vê em grupos de estudos dentro da própria doutrina espírita, o aconselhamento é que a gente passe adiante o que aprende, né? Não guarde, não enterre esses talentos, né? Como está na parábola de Jesus. A gente tem o conhecimento através dos estudos das várias nuances da doutrina espírita, mas na maioria das vezes as pessoas fazem aquele estudo, fazem aquele curso básico, mas não se predispõem a passar adiante. E você é uma dessas lideranças, né? Uma dessas pessoas que realmente se propõem a passar adiante. Você tem essa trajetória já dentro da doutrina espírita, não é de agora. E é interessante, que eu gostaria de perguntar, de saber, né? Por que você se disponibilizou, passou a se disponibilizar, a passar isso adiante, a ficar à frente de grupos de estudo, a repassar, né, os conhecimentos adquiridos? Aprendi desde cedo na doutrina que quando o trabalhador, não vou dizer pronto, porque nós não vamos estar prontos nunca, como estudantes a gente vai estar sempre aprendendo. Então, nesse sentido, mas quando ele está mais ou menos pronto, os convites, eles vêm naturalmente. Por isso, ninguém deve apressar, ninguém deve querer assumir responsabilidades que ainda não estejam capacitados para isso. Então, as coisas, graças a Deus, comigo aconteceram naturalmente. Eu lembro que, com algum tempo, já na doutrina, já estudando, e esse compromisso com o estudo, e logicamente abraçando as tarefas que a doutrina nos proporciona, chamou a atenção de uma irmã. E ela fez o convite. Ela disse: Antônio, eu vejo você estudando bastante, você já veio algumas vezes aqui para frente, porque é tudo difícil no início, né, Divanildo? Até para a gente fazer uma prece, ler uma mensagem, quando somos convidados à frente, tudo é difícil para o iniciante, a gente treme, a boca, as pernas, as mãos. Eu acredito que tenha acontecido com todos, né? Divaldo Pereira até brinca com isso, diz que com ele aconteceu também, e só não acontece, isso é normal, anormal é não acontecer nada, né? Bem, ela fez um convite, porque na época havia um curso para expositores, esse foi o meu primeiro passo, e eu fiquei muito incomodado com aquele convite, porque eu disse, mas eu ser um expositor, eu admirava muito e admiro aquelas pessoas que levam a doutrina adiante, mas não passou nunca na minha cabeça
está passando os ensinos dessa maneira. E ela achou que eu deveria ir, e foi quando eu participei de um grupo assim, que inclusive o irmão fez parte. O irmão já era expositor naquela época, e nos agraciou com a experiência. Lembro, você, Divanildo, o professor Luiz Pereira, o professor Porangaba, foram convidados, expositores convidados, para nos ajudar nesse sentido, que não é uma tarefa muito fácil, falar em público. E daí comecei. Eu lembro que naquela oportunidade, mais de 20 convidados estavam lá, aprendizes como eu. Lá tinha de tudo. Tinha pessoas jovens, mais maduras. Eu lembro que tinha professores, tinha um juiz de direito. Então, tinha uma gama de pessoas ali diversificadas nas suas áreas. E eu lembro que daqueles todos, o único, porque depois eu encontrei com esse pessoal, que seguiu adiante, pelo menos daquela turma, fui eu. Hoje eu encontro com amigos que estão participando em casas espíritas, em outras atividades, irmãs que são dirigentes, tenho o prazer de ir fazer palestra onde elas trabalham, frequentam, mas elas dizem: Antônio, para falar em público não dá. Eu fui, mas vi que não dava. E foi mais ou menos assim, essa primeira tarefa que já faz alguns anos que a gente está na LIDE. Exato, isso é muito importante, né? A gente se disponibilizar, passar adiante. Eu sei da sua competência, já estivemos juntos depois disso em grupos de estudo, etc. E é muito gratificante a gente ver, né, que, assim, pelo menos uma alma se salvou, como se diz, né? Alguém se disponibilizou. Eu acho isso um tanto quanto, assim, que vem de dentro da pessoa, ter essas experiências, essas oportunidades e não aproveitarem, né? Eu lamento também pessoas com quem eu iniciei e hoje não vejo atuando. Eu fico meio assim, não é triste nem depreciando, porque cada um tem o seu natural, né, e faz o que quer. Mas eu gostaria que mais pessoas, né, se disponibilizassem, porque aí, às vezes, a gente tem muita dificuldade em um grupo de estudo, em uma palestra, em uma coisa assim, contar com pessoas, com mais pessoas, um mercado mais substancial. Bom, mas aí você deu continuidade a essa sua trajetória, e hoje você se encontra realmente à frente de grupos de estudos, né? E outra coisa muito interessante na sua trajetória é essa diversidade, essa sua disponibilidade de estar em outras casas que não seja a de origem, entre aspas, né? A gente não é preso a nada, a lugar nenhum, é evidente, mas tem sempre aquela casa em que nós desenvolvemos mais os nossos trabalhos e somos chamados a auxiliar em outras casas. E você também tem essa disponibilidade, né? Você também atua em outras casas. Eu gostaria de saber, né, nessa sua atuação, como é que você vê chegar em outra casa? A gente chega, encontra o grupo da casa, né? E a gente vai desenvolver um trabalho como líder, né? Estando à frente do grupo de estudos. Como é que você vê essa sua atuação? Como é que você vê se você é bem recebido, é recebido com desconfiança? Assim, como é que você nota, não é? Qual é a sua impressão? Não é, às vezes até não é a realidade, mas qual é esse impacto que lhe causa nesses momentos? Vai depender, Divanildo, muito do próprio grupo. O que foi trabalhado anteriormente. E a gente também deve levar em conta a questão de simpatia. Isso. Porque nós sabemos na doutrina espírita que, de início, ninguém é obrigado a ser simpáticos conosco. Exatamente. Essa nas primeiras impressões. Depois a gente vai, com a vivência, tentando contornar isso. Mas dos grupos que participei e participo, é lógico que uns aceitam logo de primeira, já vão gostando de você, como a gente diz, de graça, e outros ficam meio ali, eu acho que aguardando os dias. Independente de simpatia, chegando num grupo, o que eu aprendi na minha vida é você mostrar o que é você.
porque nós não podemos estar mudando a personalidade de acordo com o grupo. Então as pessoas vão notar as nossas virtudes e os nossos defeitos. Exato. Mas vão notar também, ao mesmo tempo, e isso é interessante, nos grupos que eu participei, acredito que as pessoas vão reforçar isso aí. Compromisso com a tarefa que a gente abrace, disciplina que aprendemos na doutrina espírita e humildade no alunado. Porque eu posso estar à frente como eu estou. Você sabe que eu faço parte do Erasto, coordeno um estudo lá do Livro dos Médiuns. Mas em nenhum momento passei para eles que sou mestre de alguma coisa, professor de alguma coisa. Às vezes um e outro brinca. Professor, digo, deixa disso. Mas assim, nós somos alunos. Porque é perigoso no meio espírita alguém esquecer o alunado e querer se tornar mestre, o sabedor de tudo. Então separa essas coisas porque também careço. Tem questionamentos que às vezes eu não tendo a condição de resolver naquele momento, não tenho problema algum de ir pesquisar, de perguntar às pessoas mais experientes e aprender também. Exato. Então, é essa coisa que me fascina, porque o estudo em grupo, você sabe, tem pessoas ali que têm conhecimento já um pouco, outros estão chegando naquele momento, praticamente não tem conhecimento nenhum, então é muito diversificado. Mas mesmo aquelas pessoas que estão chegando, tem muito para lhe ensinar. Exato. Não é? Se não de espiritismo ainda, mas de vida. E a gente vai aprendendo e se ficando rico cada vez mais nessas experiências. É muito interessante, é muito gratificante também quando a gente consegue ver a coisa da antipatia de alguns e a gente transformar. Eu me lembrei agora de um caso muito interessante com o nosso querido professor Luiz Pereira. Na sua vida prática, né, na sua vida profissional, você sabe que ele é professor, né, de filosofia e agora psicólogo também. Né, um abração, professor, né? Nosso querido professor Luiz Pereira, que estaremos com ele logo mais. E ele conta que quando ele começou a ensinar, a primeira vez que ele foi ensinar, ele foi substituir um professor. Né? E jovem ainda, ele entrou na sala de aula, ele está lá, aqueles jovens e tal, e alguém da universidade foi apresentá-lo, né? Olha, esse é o fulano de tal que vai substituir o fulano a partir de agora. E ele ouviu, começaram os comentários, e ele ouviu dois jovens na primeira fila, né, conversando a respeito. E um perguntou ao outro: quem é esse cara aí que vai ficar aí como professor nosso? E o outro respondeu: eu nunca ouvi nem bêbado. Aí ele ouviu aquela primeira coisa, impactou um pouco ele, né? Então é assim, às vezes a recepção é um pouco assim, né? Deixa a gente um tanto temeroso, mas é importante que a gente tenha essa força, né, para dar a volta por cima e chegar lá à prática. Bom, Antônio Jorge, nós vamos agora, já você como à frente, né, é um estudioso da mediunidade e à frente desse grupo de estudo, né, você tem a capacidade de entrar em contato mais estreito com os ensinamentos dos espíritos através de Kardec, e gostaríamos que você falasse um pouco sobre esse comportamento na reunião mediúnica. Nesses anos de estudo e de prática mesmo, de reuniões mediúnicas, estudos da mediunidade, a gente aprendeu um pouco. E nessas experiências, que nunca se repetem, nós sabemos, nem sempre alguns são fiéis, primeiro, ao postulado espírita, de seguir o que a gente aprende no Livro dos Médiuns, etc. E segundo, pelas pessoas apressarem essa ida sem um devido preparo
para uma tarefa tão importante, tão nobre, mas também muito séria. Então, a gente, nas nossas experiências, a gente vê pessoas já capacitadas nesse sentido. São médios seguros, médios que sabem o que querem, que já aprenderam através do estudo e da experiência. E vimos também muitos médios inseguros, mas médios já de idade madura. E a gente ficava a se perguntar, mas essa pessoa tem N anos já na mediúnica e ainda não aprendeu coisas simples, coisas básicas. É uma coisa a se preocupar, porque, infelizmente, muitos não têm esse compromisso e abraçam, como dirigente de reuniões mediúnicas, uma tarefa dessa, estão como doutrinadores, mas sem verificar que ainda não possuem o conteúdo necessário para essa labuta. Da mesma forma, aquelas pessoas apressadas que chegam nas casas espíritas unicamente para frequentarem reuniões mediúnicas, sem atentarem para o devido tempo, tudo isso a gente observa e vai ser reproduzido em comportamento na própria reunião mediúnica, nesses encontros. Porque a pessoa que já aprendeu, a pessoa compromissada, a pessoa disciplinada é uma coisa. Mas esses que estão ali apenas por estar, apenas por constar, como um encontro social ali de amigos, vão para isso, sem um pensamento e um objetivo mais nobre, muitas vezes essas duas matizes se chocam em termos de ideias. Porque uns, esses compromissados, vendo as coisas que acontecem, que devem ser corrigidas, logicamente que vão falar, vão tomar a frente, e é sadio isso. Algumas coisas que verem ali vão fazer uma crítica construtiva, e é sadio isso. Mas aquele que não tem preparo ou quase nenhum, que não tem o hábito de estudarem, de se esclarecerem, de tirarem as dúvidas, logicamente vão formar grupos que vão condenar a atitude dos outros que estão corretos. E a gente vê, por isso mesmo, muitas vezes uma reunião ou uma casa espírita que tinha tudo para acontecer ali, em termos benéficos, para a sociedade que o procurasse, desandar a tal ponto de se dividirem e até acabar mesmo aquela luz ali naquele determinado lugar. Então, o comportamento que vem de estudo, vem de toda uma preparação, é muito importante e principal, além do amor, numa reunião mediúnica. Pela nossa experiência também, né, a gente vê assim, muita ansiedade na composição de um grupo mediúnico. Às vezes a casa fica com poucos trabalhadores e tende os próprios dirigentes a colocar pessoas despreparadas na reunião. E como você diz, é um perigo isso para o grupo e até para o próprio desenvolvimento da casa. Porque a casa fica com uma insegura espiritualmente, principalmente, né? Não tem uma determinação, não tem uma base muito sólida, né? E a gente vê, às vezes, colocar nessas posições de dialogadores, né, pessoas que ainda colocam sua opinião, a sua interpretação. E a finalidade realmente dos grupos mediúnicos, da reunião mediúnica, é o socorro aos espíritos necessitados, né, a principal, né? Como é que você vê esse lado ainda, tanto quanto, vamos dizer, displicente, né? Ou ainda imaturo de algumas pessoas que estão à frente das casas por causa dessa ansiedade?
Eu tiro como experiência, falei, graças a Deus as coisas comigo aconteceram naturalmente. Eu nunca tive pressa de assumir degraus que acho ainda não está para mim. Mas não sou modelo de ninguém. Digo eu, no caso, ajo assim. Mas a gente realmente vê pessoas apressadas em estarem como dirigente com isso e com aquilo, em já entrar em reuniões mediúnicas. E nós, que já aprendemos um pouco, nós temos que ter a postura de não sermos omissos. As pessoas podem até não simpatizarem conosco pela verdade, e é melhor assim, do que nós abraçarmos dentro de uma hipocrisia essas pessoas, serem amigas dentro da hipocrisia. Então, em estudo mesmo, nesses vários anos que eu venho coordenando, vi pessoas que chegavam para o estudo, pediam para fazer parte do estudo, e lá na frente a gente via que o objetivo da pessoa não era o estudo, era ingressar na casa espírita através do estudo para chegar até a reunião mediúnica rapidamente. Ou seja, ganhar a confiança das pessoas, mas com o objetivo de chegar até a reunião. Então vinha com a proposta para nós: Antônio, você conhece o pessoal aí da reunião mediúnica, você participa tal. Eu posso participar? Eu digo, mas você já é espírita, já se tornou espírita? Aí a pessoa tinha um choque, porque para elas, frequentar a casa espírita já é ser espírita. Você é um frequentador de centro espírita. Para ser espírita, é necessário você absorver a doutrina espírita, ou começar a absorver os seus ensinamentos. Porque você pode sair tão ignorante da casa espírita quanto chegou. E isso em vários anos. Só a ida para a casa espírita não lhe habilita. Então, eu, na época, disse para essa pessoa: olha, você espera mais um pouco, estude mais, veja o que você quer, abrace tarefas aqui. Ou seja, tirei o foco dela, que ainda não era a hora dela frequentar reuniões mediúnicas. É lógico que ganhei a antipatia dessa pessoa, que me achou muito chato. Claro. Mas eu aprendi que é melhor ser assim do que você ser conivente com certas ideias e depois arcar com as consequências também. Ok, Antônio Jorge, nós vamos fazer um pequeno intervalo para voltarmos com as perguntas que já começam, né, a se fazerem aqui. O Márcio já está aqui assoberbado de perguntas, né, e vamos repassar depois do nosso intervalo. É hora da hora certa. Em Maceió são 16h51. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Mantenha seu quintal sempre limpo. O mosquito bota seus ovos em qualquer lugar que junte água. Não deixe juntar água nos vasos e troque as plantas aquáticas por plantas de terra. O melhor remédio é a prevenção. Colabore para viver bem na sua cidade.
Estamos de volta com o programa Conversa Fraterna, hoje com o nosso irmão Antônio Jorge Lopes, que está nos trazendo o tema comportamento nas reuniões mediúnicas. Como nós falamos, as perguntas já estão sendo formuladas e nós vamos imediatamente passar para Márcio Eduardo fazer as perguntas. Bom, ele está passando para mim, então a bola é minha, quando eu terminar eu levo para casa. Então, Antônio Jorge, primeira pergunta é de Elis, de Maceió, e pergunta o seguinte: como deve se comportar um verdadeiro médium em uma reunião mediúnica? Elis? De Maceió. Elis, o que nos recomenda o codificador no livro dos médiuns e nos livros sérios que a gente estuda sobre reuniões mediúnicas é que o comportamento do médium ele deve estar pautado dentro, principalmente, da disciplina. É lógico que quando abraçamos qualquer tarefa do bem, o amor aí em primeiro lugar. Mas a nossa disciplina, o nosso compromisso, o nosso saber onde estamos, como devemos nos conduzir, o aprendizado sobre o tipo de mediunidade, se somos médios ostensivos, o nosso papel dentro daquela própria reunião, mesmo sem ser ostensivo, ou seja, nos habilita a estar ali, nesse lugar, tranquilamente. Então, essa parte aí do amor, da disciplina, do compromisso abraçado, esses itens nos faculta, como médios, a participarmos de uma reunião mediúnica. Boa tarde, Elis. Realmente, o Antônio Jorge já deu a explicação mais plausível, né, para o comportamento de um verdadeiro médium. A nossa preocupação maior de todos os componentes da reunião, né, é o auxílio àqueles que vêm nos interpelar, aqueles que vêm nos trazer suas mensagens, ou suas preocupações, as suas dores, né? E nós precisamos estar prontos para essa recepção. Então, o médium ostensivo, aquele que realmente repassa os seus recursos corporais para que esse socorro seja efetuado, ele tem que ter, primeiramente, essa consciência do que é a sua mediunidade, para que serve realmente, e se disponibilizar para esse atendimento aos nossos irmãos que nos chegam. Uma segunda pergunta é a pergunta do nosso querido irmão Manuel, também aqui de Maceió, e ele pergunta o seguinte: nas reuniões mediúnicas, todas as comunicações são verdadeiras ou existe caso de não serem? Antônio Jorge. É essa a pergunta? É essa a pergunta. Qual o nome dele? Manuel, aqui de Maceió. Manuel, nós, quando estudamos o Livro dos Espíritos, em sua segunda parte, onde a gente aprende sobre a categoria dos espíritos, e a gente vê nesse livro maravilhoso, o Livro dos Espíritos, a categoria dos espíritos imperfeitos, a categoria dos bons espíritos e categoria única de espírito puro. A gente vai ver a diversidade de espíritos que pululam no mundo espiritual, como a diversidade aqui na Terra de homens. Então são de personalidades diferentes, porque a morte não é mágica, não torna ninguém diferente. O espírito, sim, ou o homem, ele pode crescer pela sua boa vontade. Portanto, nas reuniões mediúnicas, podem vir mensagens, tanto psicofônicas,
como através da escrita, da psicografia, de espíritos nobres ou espíritos simples, mais verdadeiros, como também daqueles que a gente chama de espíritos mistificadores, que não têm compromisso com a verdade, tentando ludibriar os componentes daquele grupo dentro de um teste que os espíritos mais nobres permitem para ver a capacidade mesmo daquele grupo de encarnar, de gerenciar aquele local. Então é comum, em meios às comunicações verdadeiras, seja ela pela fala, seja ela pela escrita, vir também algumas dessas mensagens escritas ou faladas através dos médiuns por espíritos que tentam nos enganar. Cabe a nós, cada vez, estarmos preparados para identificá-los e ajudá-los a não fazer mais esse tipo de atuação. Realmente, Manuel, o que nós muitas vezes nos enganamos é sobre esse pensamento de que com a morte nós nos transformamos em algo ou angelical ou infernal ou diferenciado. Não, nós somos esse espírito estando encarnado ou desencarnado. Então existem, como existem os simpatizantes, né, e os antipatizantes das diversas religiões, né, não só do espiritismo como das outras religiões, alguns que ao desencarnarem se importunam com as nossas reuniões mediúnicas, onde há esse esclarecimento principalmente, né, essa recepção, esse esclarecimento, e esses espíritos muitas vezes se tomam de sentimentos menos dignos, né, e procuram perturbar as reuniões, às vezes trazendo uma comunicação não verdadeira. Às vezes se apresentam de uma forma em que vem muito gentilmente, educadamente, mas que no fundo eles estão a fim de ganhar tempo para perturbar a reunião, ou mesmo dar uma informação errônea, alguma coisa que possa colocar em descrédito a própria reunião mediúnica, o grupo mediúnico, e como o Antônio Jorge bem falou, é preciso que a equipe esteja bem atenta para esses cometimentos, né? Não se importando com nomes suntuosos, nomes nobres, mas se importando sim com o que está acontecendo ali durante a reunião. São, às vezes, comunicações que, se forem deixadas passar, né, pelo nosso crivo, por invigilância nossa, nunca pensar que o espírito, que o desencarnado pode chegar e fazer o que ele quer. Se nós estamos sobre a égide de Jesus, se nós estamos conscientes do nosso papel durante a reunião, se nós estamos absolutamente conscientes do que será essa nossa atuação, do que vamos fazer ali, eles não têm a autoridade moral de chegar e fazer o que querem, bagunçar a reunião e colocar-se como alguém com autoridade, isso, aquilo, outro. A gente, delicadamente, educadamente, a gente consegue fazer com que ele sinta que ali é um ambiente verdadeiramente conduzido pelo Pai, conduzido por Jesus. Então, eles tentam, às vezes, conseguindo, e se nós formos para médios incipientes ainda, assim, novatos, médios que não têm essa maturidade, eles podem envolver o médio, inclusive fazendo com que ele continue teimando naquela comunicação, às vezes, né? E com a nossa mansidão, em alguns casos até, eles explodem em ira e raiva, se revelando realmente quem é e o que veio fazer nessa reunião. Temos mais uma pergunta do nosso companheiro, nosso irmão Anselmo, da cidade do Recife. Boa tarde, Recife. Boa tarde, Pernambuco. Nossos vizinhos, nossos parceiros, né? E o Anselmo pergunta: como podemos ter a certeza de que a mensagem que está sendo passada é realmente de benfeitor? Como podemos ter a certeza de que o Espírito que nos acompanha é nosso benfeitor e não um espírito zombeteiro? Pronto. São duas perguntas. Então, né? A primeira é: como podemos ter a certeza
de que a mensagem que está sendo passada é realmente do benfeitor. Quando começamos, Anselmo, né? É Anselmo. Boa tarde, Anselmo de Recife. A primeira pergunta. Quando nós começamos a estudar mediunidade, e principalmente a partir do Livro dos Médiuns, o codificador Allan Kardec, ele nos prepara nesse sentido, dizendo que o importante não são os nomes pelos quais os espíritos possam se apresentar, mas o conteúdo das mensagens. Então, nas mensagens, sejam elas psicografadas ou através da fala, da psicofonia, nós não vamos, de primeira, atentarmos para os nomes que esses espíritos se apresentem, mas devemos adquirir conhecimentos de tal forma que nos vacine para algum tipo de embuste. Isso só é possível depois de uma certa experiência ao longo do tempo, sempre através do estudo da doutrina, começando pelo Livro dos Médiuns. Não tem jeito para identificarmos. Então a gente vai verificar o conteúdo de uma mensagem ou os pedidos que aqueles espíritos possam fazer nessa ou naquela reunião mediúnica. A gente vai estar atento para isso. Quando da psicografia, a gente vai observar linha por linha depois, se dentro daquela mensagem que muitas vezes vem falando em Deus, vem falando em Jesus, vem falando em caridade, se entre aquelas linhas não há nada que fuja da doutrina dos espíritos. Se há algo ali estranho, que nos chame a atenção, quem está à frente da reunião, ou mesmo um componente qualquer, porque todos têm o seu papel importante lá, não só o dirigente da reunião, nem o dialogador, deve chamar a atenção para aquela parte ali e não seguir com certos ensinamentos, venha de qual médio vier. Então, nós que fazemos parte das reuniões mediúnicas devemos ter esse compromisso e jamais sermos omissos com medo de ferir A ou B, porque muitos se sentem ofendidos quando as suas mensagens são analisadas dessa maneira, mas isso aí ainda mostra um despreparo do próprio médium. O médium já maturo não vai se queixar nem se importunar de ter esse tipo de avaliação que nos recomenda os espíritos, os bons espíritos. A segunda pergunta. Só um instantinho, Antônio Jorge, eu queria também esclarecer um pouco sobre essa pergunta do Manuel. Aliás, é do Anselmo, né? Do Anselmo, do Anselmo. De Recife. De que o dialogador, com o tempo também, o dialogador já com uma base de conhecimento, ele se torna um pouco também um pouco psicólogo. E o comportamento do espírito, como nós já falamos, né, nós não vamos nos prender ao nome de quem está falando, mas sim a mensagem. Então, o comportamento dessa mensagem, como ela está sendo passada, até a impressão que o Espírito nos dá, são motivos de análise, enquanto as perguntas estão sendo feitas, ou enquanto a exposição do Espírito, através do médium, está sendo feita. E acontece, mas é um tanto quanto difícil, né, ele nos ludibriar, que às vezes ele próprio não aguenta, né, estar se passando por um espírito de alta estirpe, e ele, a vontade dele, o pensamento dele não é aquele. Não é de ser um espírito que quer ilustrar a reunião, que quer nos auxiliar, porque até no elogio, né, o elogio muito repetitivo, o elogio tal, nós percebemos que há ali uma ironia,
não é aquilo que ele quer dizer, vem dizendo que a reunião está perfeita, que nós somos os melhores, ou que vocês continuem nessa linha porque vocês são imbatíveis. Espírito superior, benfeitor espiritual, tem uma seriedade imensa. Ele sabe, primeiro, que ele não deve tomar muito tempo da reunião, porque o principal é socorro aos necessitados. E depois disso, ele sabe que ele vem simplesmente nos auxiliar em alguma dificuldade que nós estejamos. Dar um incentivo é normal, é natural, mas não essa coisa de ficar se prendendo a cercar a reunião de algo que é dispensável. Então, só por isso a gente percebe um pouco quem é que está nos colocando aquela reunião, aquela mensagem. Agora, é evidente, nós somos falíveis, podemos aí, numa hora de vigilância, aceitarmos, mas nada que seja irreparável, nada que depois, com a análise, né, da própria equipe, a gente não consiga detectar. A outra pergunta é que como podemos ter a certeza de que o Espírito que nos acompanha é nosso benfeitor e não um espírito zombeteiro? Amigo, da mesma forma que foi falado nas reuniões mediúnicas, da gente identificar o tipo de mensagem que vem dos espíritos, a gente também, no nosso cotidiano, podemos identificar de uma forma mais ostensiva os médios que escutam, os médios que veem, mas também pelo pensamento, já que nós todos somos médios, disse Allan Kardec, por essa parte aí, estarmos em contato com o mundo espiritual através do pensamento, na inspiração, na intuição, a gente vai identificar um espírito pelo que ele manda para nós. Allan Kardec nos diz: não pode vir de um mau espírito bons pensamentos. Do contrário, não pode vir de um bom espírito maus pensamentos. Então, ele nos passando mensagens, se a gente pode escutar isso, porque se for só pelo pensamento, a gente tem que aprender também a extrair o que é nosso, da nossa personalidade, com o exterior. Mas de uma forma mais ostensiva, um espírito nos falando mesmo, um médio audiente, de tal forma que a gente possa escutar sem dúvida, nos dando certos tipos de conselhos, nós vamos observar sobre esses conselhos, independente que ele diga que é um guia nosso, porque guia existe vários. Um guia pode lhe guiar para o bom caminho ou para o mau caminho. Então a gente deve atentar sempre para isso. Esse tipo de conselho é bom, tem um desfecho bom, tem uma consequência boa ou má? É isso que a gente deve atentar. Se a coisa não for boa, não pode vir de um bom espírito. Então eu elimino esse tipo de pensamento ou esse tipo de fala de intromissão através da prece, para que esse espírito não insista muito e daí não se caracterize mais tarde, por nossa invigilância, um problema de obsessão mais grave. Então a gente vai percebendo que tipo de companhia está nos acompanhando e nos inserindo certos tipos de pensamento, principalmente quando são repetitivos, e a gente vai tomando já precauções através da prece, que é esse antídoto maravilhoso, e se esclarecendo cada vez mais para rebater, porque infelizmente nem todos rebatem e se deixam fascinar por esses irmãos mistificadores. E nós devemos também ter sempre em mente que o bom companheiro, o amigo, o benfeitor espiritual, não é aquele que sempre passa a mão pelas nossas cabeças e que quer nos cumular com elogios, mas aquele sincero. No momento em que nós estivermos necessitados de um aconselhamento mais firme para os nossos erros, ele chegue e nos fale. Então, muitas vezes a gente interpreta que eu sou um bom médium, eu sou um bom dialogador, eu sou uma pessoa que eu fico na sustentação com a maior seriedade do mundo, portanto, eu fico esperando que o benfeitor venha destacar essa minha qualidade,
que o benfeitor venha me elogiar, venha me agradecer em nome da comunidade espiritual, eu espero algo, e quando isso não acontece eu fico triste. Não é isso. O trabalho de cada um componente de uma reunião mediúnica é se doar. Não ficar esperando agradecimento, elogio, isso e aquilo. Se o nosso companheiro está nos cumulando com esses elogios, e nós sabemos, nós temos a certeza que a nossa consciência nos diz, né, de que nós não merecemos esse elogio, de que isso está extrapolando a esfera que poderia ser colocada, né? Se há algo diferente, algo a mais no comportamento desse nosso irmão, desconfie. Desconfie, agora seja gentil, educado, que ele é um enfermo. O espírito que ele está nessa situação de agressão, disso tudo, também é um enfermo. E ele precisa, como enfermo, de tratamento, e não de mais algo que o coloque mais abaixo. Mas declinemos dos aconselhamentos e tal, dos elogios. Não, meu irmão, eu sou um trabalhador de Jesus e seja humilde. Né? Não é para se humilhar, se jogar no chão, não sou nada, isso e aquilo, não, mas seja humilde. E seja sincero com você também. Entendeu? Eu estou fazendo aqui um milionésimo do que eu recebo, né, todos os dias das graças, de estar em uma reunião mediúnica séria, né, de estar auxiliando o meu irmão, coisa que poucos se predispõem a fazer. Então é algo que eu estou recebendo, são oportunidades, são portas que estão se abrindo para mim, para o meu crescimento. Então aí a gente, como se diz popularmente, baixa a pancada, né, e não nos deixemos influenciar por esses nossos irmãos. Ainda prosseguindo, temos mais uma pergunta, né? E gostaríamos de pedir ao nosso dirigente para mais um intervalo, um pequeno intervalo, e depois nós prosseguiríamos com as perguntas. Saiba o que fazer para não deixar a dengue entrar na sua casa. Mantenha seu quintal sempre limpo. O mosquito bota seus ovos em qualquer lugar que junte água. Não deixe juntar água nos vasos e troque as plantas aquáticas por plantas de terra. O melhor remédio é a prevenção. Colabore para viver bem na sua cidade.
Divanildo Pedro. Voltando com o programa Conversa Fraterna, nós gostaríamos, antes de voltar às perguntas, né, convidar a todos os nossos ouvintes, né, mais uma vez, para se fazer presente, naturalmente, os aqui do estado de Alagoas, que estiverem aqui na cidade de Maceió, na próxima segunda-feira, para a comemoração do aniversário de 116 anos do Centro Espírita Alagoano Melo Maia, que ainda, para os que não sabem ainda, é o pioneiro nas regiões norte e nordeste do Brasil. Esse centro, que tem uma trajetória brilhante aqui no estado de Alagoas, abrigando várias instituições, inclusive a própria Federação Espírita do Estado de Alagoas, tem esse histórico desse farol que durante algum tempo esteve sozinho, né, iluminando toda essa região, e depois tendo a companhia de outras casas espíritas, como o São Vicente de Paula, que hoje se denomina Grupo União Espírita, que é a segunda casa de Maceió. Então, nós estaremos fazendo essa comemoração na segunda-feira, o aniversário amanhã, dia 15 de janeiro, né? E pedimos que os nossos irmãos se concentrem em uma prece em favor daquela casa também, que é muito bombardeada, né? E necessita também de muitas orações, de muitas preces dos amigos, mas que essa alegria ímpar que nos invade de fazermos parte desta casa e de ter, né, em nosso solo aqui alagoano, essa casa que é a 23ª casa mais antiga de todo o universo espírita. Então, estão todos convidados, e na Rua Barão de Alagoas, número 316, e iniciando às 19 horas. Nós temos mais uma pergunta aqui, e dessa vez do nosso irmão Samuel, de Santana do Ipanema, que é a terra de adoção do doutor Avelar, né, Alessio. Do Centro Espírita André Luiz. André Luiz, lá em Santana do Ipanema, grande figura. Se estiver nos escutando... Um abraço a todos, né, Divanildo? Um abraço a todos vocês dessa Casa Espírita, todos os nossos irmãos santanenses. Então, Samuel pergunta: existe algum tipo de preparação para o médium na sala mediúnica, como não comer carne ou ter uma outra alimentação, ou não poder manter relações com a esposa um dia antes? Existe isso ou não? Isso não seria um tipo de ritual? Vocês poderiam esclarecer? Quanto à preparação do médium, não só naquele horário da reunião mediúnica, mas no nosso cotidiano, é importante saber que nós somos médiuns 24 horas. Então, essa preparação é aquela que Allan Kardec e Jesus nos recomenda, de tentarmos sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã do que seremos hoje. Então, na nossa vida, nós devemos estar sempre buscando a nossa melhora, principalmente a melhora moral. É lógico que, com toda a bagagem ainda negativa que possuímos, mesmo já iniciando o caminho da luz, a gente temos que usar de um esforço hercúleo para conseguirmos vencer essas batalhas. É recomendável que nós, além da higiene pessoal, além da higiene mental, que seja estar equilibrado, estar harmonizado, principalmente naquele dia da reunião mediúnica, para que nós possamos produzir, porque os espíritos, eles que cuidam da parte mais delicada, chegam mais cedo, cuidam da asepsia do local, não faltam, são altamente disciplinados, os espíritos do bem, levam a aparelhagem dependendo do tipo de manifestações e de processos que vão acontecer naquele dia. Então, a maior parte está com eles.
e pede para nós, além da nossa presença, a disciplina. E a disciplina consta de alguns, não vou dizer sacrifícios, mas muitas vezes mudanças de hábitos da nossa parte. Fala-se muito na parte da carne, devo comer, não devo comer, se eu comer muda tudo lá na reunião mediúnica, deixo de produzir, etc. tal. Mas não é bem assim. Não há uma proibição em canto nenhum, pelo menos nos livros que eu li, e eu estou aqui na mesa com alguns, Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira, Richard Simonetti, alguns autores que eu gosto de ler porque tenho confiança nesses senhores. Nunca li um livro proibindo que você coma carne no dia da reunião mediúnica. Não é isso. Agora devemos entender o seguinte: nos pede para aquele dia uma alimentação leve anteriormente. Agora, se você tem vontade de comer carne, que não exceda. Mas isso não é por um problema de você render menos ou mais na reunião mediúnica, porque lá o processo é mental. A questão aí é de digestão. A carne, nós sabemos, ela demora muito na parte digestiva. E se você comer um pequeno bife na refeição que antecede a reunião mediúnica, é diferente de você comer vários bifes. Então pode dificultar em termos de gases e de outras coisas que não são boas. Nessa parte aí. Agora, ninguém é proibido de comer carne, se eu souber, não entra na reunião mediúnica. Já pensou, Divanildo? Uma coisa dessa? Se você comer carne, você não entra na reunião mediúnica. Não pode, né? A gente não aprendeu isso. É difícil. É difícil. Então, agora a gente deve ter um senso não apenas para a carne, mas a alimentação de um modo geral. A gente vai participar de uma reunião mediúnica, vai comer uma feijoada. Não, naquele dia a gente faz uma refeição, tem um pouquinho de paciência, faz uma refeição mais leve. Agora, meu amigo, depois da reunião, aí está liberado para detonar, não é? Muitas vezes com o dispêndio de fluidos lá, bate uma fome mesmo legal. Pelo menos acontece comigo aí em alguns processos dessa maneira, dessa natureza. Agora, a parte de sexual, você tocou aí no assunto, se deve haver ou não relação sexual, e você ainda coloca no dia anterior. Amigo, mesmo nós, seres humanos, que movimentamos a energia sexual, que é diferente de prática sexual, movimentamos essa energia de uma forma ainda tão animalizada, não é? E quanto mais o espírito cresce, evolui no sentido moral, no sentido espiritual, também essa energia sexual, ela vai sendo aprimorada, ou seja, vai sendo mais bem utilizada e usada, mesmo na prática sexual. Mas o que eu tenho para dizer é que o sexo é sagrado. Se as pessoas têm essa preocupação com o sexo versus reuniões mediúnicas, a gente deve entender bem isto. Isso é muito íntimo. Isto é muito íntimo. Então, não tem do dia anterior ou no mesmo dia, os pensamentos e as opiniões vão variar. Mas aqui eu vou lhe dar a minha humilde opinião, porque não é a primeira pessoa que faz, pelo menos para a minha pessoa, uma pergunta dessa em relação ao sexo e reunião mediúnica. Não digo, o sexo sendo sagrado, você com a sua esposa, amigo. Então a gente não tem aquele ritual, dia tal não pode, dia tal pode. Não é?
Então, nós temos os nossos compromissos nesse sentido. Agora, nós temos que analisar que nós temos uma tarefa naquele dia. Se pudermos deixar o sexo de fora, porque há o dispêndio de energia, não é? Não vou nem entrar aqui em detalhes outros da parte de prática sexual, isso cabe a cada um. Mas nessa parte só de dispêndio de energia, se nós pudermos nos guardar, tudo bem. Mas se houver, não vai ser por isso, uma vez ou outra, que você, na reunião mediúnica, vai ser isolado e não vai participar daquela tarefa. Agora, cada caso é um caso, porque tem a forma, tem aquela necessidade e tem uma série de fatores aqui que é delicado a gente adentrar. Então, a pessoa faz, vê lá se se sente bem ou não, vê para o futuro se é necessário ou não, não é? Mas essa questão de proibição também desconheço, como a carne desconheço. Agora, o que entra para nós, aqui em termos educativos? A parte do bom senso. A parte do bom senso. Agora, novamente, o sexo é uma lei biológica, onde os casais participam, e quanto mais de forma sadia, melhor. Então, na minha opinião, não tem problema algum. Perfeitamente. O grande item é a nossa intenção. Se nós estamos perfeitamente respeitando o nosso parceiro, a nossa parceira, se é algo saudável para nós, que nos dá não só o prazer sensorial, mas o prazer íntimo, o prazer espiritual, nós não esqueçamos a coisa do pecado, esqueçamos a coisa da coisa feia, esqueçamos esse lado. Tudo se baseia no respeito, na consideração, no prazer íntimo, realmente, de estar em companhia do outro. A coisa da carne, existe ainda a nossa necessidade da proteína animal, né? Então, nós ainda estamos inseridos em futuro. Os bons espíritos nos dizem que nós não precisaremos mais do sacrifício dos nossos irmãos menores. Mas, por enquanto, ainda estamos nesse patamar. Mas é realmente a nossa intenção, como nós vamos nos preparar para ir para a reunião mediúnica, como para ir para qualquer tarefa que nos seja pedida no nosso âmbito de vida eterna. Meus queridos irmãos, chegamos ao final do nosso programa, na tarde de hoje, satisfeitos, felizes, principalmente com a companhia do nosso irmão Antônio Jorge conosco, nos trazendo, né, esses esclarecimentos, e passamos para que ele possa se despedir do público e fazer as suas considerações finais. Amigos, quando somos convidados para uma tarefa desse porte e de muita responsabilidade, já que somos escutados por muitas pessoas, nós nos enchemos de cuidados com o que a gente possa levar. E devemos, como recomendo os próprios irmãos aqui que nos convidam, que em cada tema nos preparemos muito bem. E falar sobre mediunidade, a gente falaria aqui por várias horas, não é, Divanildo? Não é, Márcio? Porque é um assunto palpitante e que, se tratando de reuniões mediúnicas, muitas pessoas que estão lá guardam suas dúvidas por não ter aquelas pessoas que confiam, até meio envergonhadas, que não deveriam, porque o bom aluno engole o orgulho e vai perguntar, porque do contrário não vai aprender. Então, algumas perguntas aqui que nos passaram, interessantes, refletem bem as dúvidas de dezenas de pessoas, quem sabe até de centenas de pessoas que frequentam reuniões mediúnicas já ou não. Então, a gente tem essa responsabilidade de o que a gente passou aqui ter onde fundamentar
com autores espirituais ou autores encarnados nobres, de tal forma que as pessoas possam, as que estão recebendo esses ensinamentos, ficarem em paz, não guardarem dúvidas sobre dúvidas. Então agradeço esses momentos, como o Divanildo falou, que a gente não deve reter conhecimento. Na doutrina espírita a gente deve passar um pouco das nossas experiências, do pouco que a gente já aprendeu, para aqueles que guardam essas dúvidas e aprendermos juntos. Esses momentos é de agradecimento a Deus primeiramente, ao Mestre Jesus, a vocês irmãos de casa e principalmente os irmãos daqui que fazem essa rádio, que está passando essa luz não só no Brasil, mas em outras áreas do mundo. Que Deus nos abençoe e que todos continuem com essa preocupação e compromisso do melhor para o movimento espírita. Bom, muito obrigado ao Antônio Jorge, muito obrigado a todos os que estiveram sintonizados conosco nesta tarde. Esperamos que o programa tenha sido útil, né, para todos, que nós possamos ter tirado as dúvidas daqueles que assim a tinham ou confirmado o pensamento de outros. Aguardamos todos na próxima terça-feira com o programa Espiritismo em Foco, em mais uma edição, e também na quarta-feira com mais um programa Conversa Fraterna, que rogamos aos céus que estejamos dentro da linha certa, né? Então, um abraço imenso, fraterno a todo, beijo no coração de todos, e que Jesus continue nos abençoando e nos fortalecendo para continuar na nossa jornada. Que Deus nos abençoe a todos.